inspirados por Deus. Muito obrigado, podemos assentar, queridos. O texto que ora temos como referência e base da nossa reflexão trata da segunda carta, ou último testemunho escrito pelo apóstolo Pedro, tratando sobre a ênfase de mais um alerta aos irmãos que congregavam em Roma. Roma foi a cidade ao qual mais perseguiu e em especial matara os judeus cristãos. É conhecida a história que Nero, por um surto neurótico, resolve dar uma ordem de colocar na frente do seu palácio, entre a direita e a esquerda da rua principal, 1000 cruzes pendurados cristãos. E sobre estes cristãos pendurados em cruzes, foi dada a ordem para pincharem com óleo e eles incendiarem a rua principal do castelo de Nero. Daí entendam que Roma era uma cidade que não abraçavam a fé cristã. Paulo estava lá, Pedro estava lá, em sua prisão. Diz a Bíblia que ele sabia que haveria de ser condenado e pouco tempo ele haveria de ser martirizado. O capítulo 1, que eu quero me ater apenas a ele, está dando o testemunho de um soldado, e não é um soldado qualquer, é um soldado fiel, é um soldado que entregou a sua vida, abriu mão do seu trabalho secular. Segundo a história extra-bíblica, Pedro era um dos donos de um comércio de pescaria no mar de Tiberíades, da Galileia ou de Genezaré, tanto faz, esses três é o mesmo mar da Galileia. Quando Jesus o encontra, ele estava pescando, houve a pesca maravilhosa e Jesus chama e diz: vou te fazer pescadores de homem. Pedro deixa tudo para seguir a Cristo. Agora no capítulo 1 da sua segunda epístola universal, ele vai falar, querido, da autoridade de ser ele, aquele que conheceu de perto, pessoal, a pessoa de Jesus. E o que é interessante é que ele vai falar nessa última carta acerca do seu martírio, no versículo de número 14, dizendo que ele fazia lembrar-se no seu coração ardentemente a promessa do capítulo de número 21, versículo 18, que foi narrado por João, quando Jesus o encontra, depois dele ter negado, e na conversa entre ele e Jesus particular, Jesus vai perguntar a Pedro: tu me amas mais do que este? E na terceira vez, a Bíblia diz que Pedro vai dizer: Senhor, tu sabes. Jesus vai olhar para ele e diz: apacenta as minhas ovelhas ou os meus cordeirinhos. A Bíblia Sagrada afirma que Pedro, agora, conversando com Jesus, ouve Jesus dizer: Pedro, tu és moço, mas vai ficar velho, e quando fores velho, lhe pegarão, cingirão pelo meio, e te levarão aonde tu não queiras ir. Escrito está que essa profecia de Jesus a Pedro estava dizendo da forma pelo qual ele morreria para glorificar o nome de Jesus. Pedro faz menção nisto, nesta segunda epístola e no capítulo de número 1 e o versículo 14. Pedro também, ele faz menção no capítulo 1, quando ele afirma, do versículo 17 e 18, de uma experiência pessoal. Ele vai dizer aquilo que Mateus, no capítulo de número 17, do versículo 1 a 8,
vai afirmar sobre a epígrafe, dizendo da transfiguração. Quando Pedro vai afirmar, dizendo: eu estava lá com Tiago e João, quando subimos ao monte, e ele foi transfigurado em glória diante de nós. E quando isso aconteceu, diz o testemunho de Mateus, que então a Bíblia Sagrada afirma que os céus bradou uma voz, e era a voz do Pai, e a voz do Pai dizia: este é o meu filho, ao qual eu tenho prazer nele. De sorte que Pedro está no capítulo de número 1, dando testemunho, dizendo acerca de que ele conhecia Jesus, não apenas na figura humana. Ele não conhecia Jesus não apenas na figura de um grande mestre, não conhecia Jesus não na figura daquele que simplesmente veio para estar, fazer e ia morrer e ressuscitar. Não, a Bíblia diz que antes de Jesus morrer e ressuscitar, Pedro ouviu que o próprio Deus estava dizendo que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. No capítulo de número 1 da epístola, segunda epístola, ao qual está constituído o contexto do tema, a Bíblia Sagrada afirma que Pedro vai falar que Jesus, ao qual ele estaria prestes a morrer como mártir, era inegociável, era insubstituível, não seria base de troca. Por quê? Porque a capítulo de número 2, ele vai falar sobre os problemas internos que a igreja estava sofrendo, mas eu não vou entrar no capítulo 2, eu vou apenas me ater no capítulo 1. Pedro está dizendo: irmãos, a fé cristã, ela não pode ser baseada em história. A fé cristã, ela não pode ser baseada em contos de carochinha. A fé cristã, ela não pode ser baseada em fábula e em mitos. Não, aqueles que têm a experiência de alcançar a fé preciosa na justificação de Cristo que morreu na cruz, não o conhecerá apenas como aquele que morreu, mas vai conhecer a fé, aleluia, como aquele que morreu, mas que está vivo e é poderoso entre nós. Pedro está afirmando que a fé cristã é inegociável para ele, e por causa disso, no capítulo 1, ele está dizendo: eu vou morrer, mas ninguém tira de mim a minha fé. Eu vou morrer, mas ninguém rouba de mim a visão que eu tive do Cristo glorificado. Eu vou morrer, mas ninguém consegue apagar a voz daquele que disse que o meu Senhor, Ele é o Cristo, o Filho de Deus. A Bíblia Sagrada afirma então que Pedro vai exortar aos irmãos, dizendo acerca dos princípios inegociáveis da fé. E quais são esses princípios? O primeiro princípio inegociável da fé, do capítulo 1, está no versículo de número 1 até o 3. Fala da revelação de Jesus. Aleluia. Ele afirma, querido, que aqueles que têm o princípio da sua fé, ele é inspirado por conhecer Jesus, e não conhecer apenas por intermédio da história, mas conhecer Jesus para ser transformado por ele através da história. Segundo o princípio da fé inegociável, ao qual Pedro está falando para os irmãos e exortando, a promessa de Jesus. E a promessa de Jesus é apresentada por Pedro, é perdão de pecados, justiça de Deus e salvação em vida eterna. Ele está dizendo: eu não negocio estes princípios da minha fé em Cristo Jesus. A terceira coisa ao qual ele apresenta como princípios inegociáveis da fé é o versículo de número 20 e 21.
ele diz acerca daquilo pelo qual está apresentado através da revelação e da inspiração. Ele vai dizer que o princípio da fé também não pode ser negociável. Por quê? Porque está testemunhada através da Sagrada Escritura. E a Sagrada Escritura é um testemunho da revelação do Pai acerca de Jesus. A Sagrada Escritura é um testemunho da veracidade do cumprimento da promessa de Deus para a salvação da humanidade. A Sagrada Escritura é a revelação e a inspiração daquilo que foi dito desde os anais da história até o dia presente. Sabe o que ele está dizendo? Se vocês quiserem negociar, vocês negociem o que Jesus é, vocês negociem as promessas de Deus, vocês negociem se a Bíblia é verdadeira ou não. Agora, para mim, que eu o conheci, que eu andei com Ele, que eu falei com Ele, que eu preguei com Ele, que eu vi Ele fazer milagres, eu não negocio quem Ele é, eu não negocio a palavra dEle, e não negocio acerca da promessa que Ele fez. A inspiração de Pedro estava baseada nas realidades pessoais da sua vida. Significa dizer, querido, que ser cristão é fácil, ter nome de crente é fácil. Agora, ser fiel até a morte, isso é só para quem conhece Jesus de perto. A inspiração de Pedro agora torna conhecida uma vez mais, quando ele apresenta o versículo 20, dizendo: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é particularmente ou em particular interpretação. Porque a profecia, que é o versículo 21, que é o tema, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Ele está dizendo: a minha inspiração, a minha vocação, a minha fé cristã, ao ponto de eu me perder e de todo desprender de todo este mundo e entregar minha vida por Ele, está baseado na veracidade, na revelação e na inspiração da Sagrada Escritura. É interessante porque se você observar o que ele afirma, ele está afirmando dizendo: ei, a Bíblia ou a Escritura não é fruto de uma invenção ou de uma interpretação humana, e nem tampouco daqueles que disseram. Ele vai dizer: ei, tudo aquilo que está escrito, e olha para mim, quando se trata de Escritura, em especial no período de Pedro, era em especial a três que era reconhecida. Qual? Os primeiros 5 livros de Moisés, conhecido como Pentateuco. Também o livro dos Salmos, que eram os Salmos de Davi e de todos os cantores, levitas e músicos, como também os profetas em sua dimensão, grande rolo e pequeno rolo, que nós chamamos de profeta maior e profeta menor. Não entendi. Ele estava dizendo: o que é conhecido acerca de Jesus é conhecido por Moisés, é conhecido pelos Salmos e é conhecido pelos profetas. Ele está dizendo: ei, tudo que eles disseram é verdade, mas tudo que é verdade, toda essa verdade está em Cristo. Evangelho de João, capítulo de número 1, e o versículo 1 vai dizer: no princípio era a expressão, era a vontade e era o querer. O que é isto? O Logos, o verbo. E diz: no princípio era o verbo, expressão, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. No versículo 14, os que estavam com João, aleluia, testificam: vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ela está dizendo: ei, as Escrituras falam de Jesus. Só que a Escritura que fala de Jesus
Elas falaram antigamente, através dos profetas. Eu acho lindo isto. Por quê? Porque Pedro vai afirmar que a Escritura, que é registrada, ela é registrada por vidas de homens que fizeram a história, que fizeram todos os tempos e eras serem conhecidos até chegar em Jesus. E o que isso significa, pastor? Significa dizer que a inspiração da Bíblia, que a revelação da Bíblia na boca dos profetas está, querido, de Gênesis até Apocalipse, na condição, primeiro, de ser de Gênesis a Apocalipse o mesmo autor. O que isso significa? Significa dizer que toda a Escritura, até de Gênesis a Apocalipse, o único autor da Bíblia, o único autor da Escritura é Deus. Porque a Bíblia Sagrada afirma que Deus levanta o profeta Isaías, e naquilo que é constituído das suas ramificações, no capítulo 40 e o versículo de número 8, ele vai afirmar dizendo: seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Vou repetir: Deus vai usar a boca do profeta homem Isaías, cheio do Espírito Santo, e dizer: ei, passa-se o tempo, passa-se as eras, passa-se os dias, passa-se os anos, passa-se 1000 anos, mas não importa o tempo e a hora, a palavra de Deus não tem prazo de validade. É Ele quem falou, e se Ele falou, secam-se a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece para todo sempre. Pedro está dizendo: foi os profetas que disseram, na inspiração do Espírito Santo, que a Escritura que conhecemos saiu da boca do homem, mas quem disse foi o autor da história, que disse: a minha palavra não vai passar. Em Deuteronômio, capítulo de número 8, a Bíblia diz que Deus vai usar Moisés, com seus quase 119 anos, velho, finalizando o seu ministério. Deus chama Moisés e diz: Moisés, traga o povo para uma última reunião, e dessa reunião, profetiza para eles, diz a eles: eu sou o Senhor teu Deus. Fui eu quem fiz vocês rodearem por 40 anos sobre o deserto. Fui eu quem fiz vocês serem humilhados durante o deserto. Foi eu quem fiz vocês passarem fome no meio do deserto. Foi eu quem vos dei maná, que vossos pais não conheciam, e nem vocês, durante o deserto. Agora Deus, que não deixa ninguém confundido, e nem tampouco é Deus de confusão, diz: Moisés, na profecia, explica para eles o que? Para saber o que havia nos vossos corações, se obedeceria ou não a minha palavra. Porque para que entendais e compreendais que nem só de pão viverá o homem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Expira-se, alegra-se. Deserto faz parte da trajetória, mas é no deserto você vai ter humilhação, você vai ter dia de privação, você vai ter dia de necessidade de algo sobrenatural. Mas quando isso acometer a tua história, inspira-se na palavra, porque enquanto você ouvir a palavra e crer na palavra, haverá camisa, haverá roupa, haverá sandália crescendo, haverá coluna de nuvem, haverá coluna de fogo, haverá maná para você. Se inspira
deserto. Vai a Sérgio Mandonai. Pedro estava dizendo: irmãos, sobrevivam, tenha inspiração, motive-se, não por cargo, não por posição, não por grandeza, mas motiva-se. Se passar pelo deserto, a palavra me sustentará. Se eu passar pela prova, a palavra me sustentará. Toda a escritura, aleluia, e toda a profecia, ela foi inspirada, ela foi revelada e não produzida por homens. Porque tem muitos que se inspiram em vitória, muitos se inspiram em conquista, muitos se inspiram em bem-estar pessoal. Só que Pedro não. Pedro não está dizendo: você vai ter carro, você vai ter casa, você vai ter emprego bom, você vai ter saúde perfeita, você vai ter nome e posição. Pedro não, ele está dizendo no versículo 14: estou prestes a morrer para cumprir o que Jesus disse, mas mesmo que eu morra, eu não abro mão, eu ainda acredito. Fiel que prometeu, e ele prometeu que iria me perdoar, ele prometeu que iria me justificar diante de Deus, e ele prometeu que eu teria a vida eterna, e isto é a minha inspiração até a minha morte. Me perdoe se eu vou te frustrar, mas eu não posso pregar o que a Bíblia não diz. O tema foi vocês que escolheram. A Bíblia Sagrada diz que então Pedro está afirmando que a Escritura, em primeiro lugar, ela é a inspiração da sua fé cristã. Por quê? Porque Deus é o autor. Então olha para alguém e diga: o que está escrito vai se cumprir. Não, irmão, para a gente estamos em festa, fica tranquilo, daqui a pouquinho o céu vai descer, mas fica tranquilo. Profetiza para alguém e diga: se você tomar posse do que está escrito, então se alegra. Tenha motivo para cantar, vai, profetiza. Tenha motivo para cantar, se inspira na palavra, porque tudo que ele prometeu para a tua vida nesta palavra vai se cumprir. Quer Satanás queira, quer não, Deus é fiel pela sua palavra. Ele disse: Jeremias, tu viste bem, porque eu sou fiel para cumprir a minha palavra. A nossa festa, a nossa alegria, a nossa adoração, a nossa motivação, a nossa profissão de fé não está nas condições terrenas, está nas condições invisíveis, mas real. Porque Hebreus capítulo de número 11, versículo 1: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Se está escrito, vai cumprir. Se está escrito, vai cumprir. Mateus 24, 35, Jesus vai dizer: passarão os céus e a terra, mas vou repetir, porque tem crente que ainda não está na fiação comigo. Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ei, se inspira não no que o homem diz, mas no que Deus diz. Se inspira não que o homem fala, mas o que Deus te prometeu. Se tu tem promessa de Deus, ei, fica tranquilo. Se ainda não cumpriu, você não vai morrer. Se ainda não cumpriu, é porque talvez você ainda não está preparado. Mas essa noite o Espírito de Deus, pelo poder da palavra, me dá ordem. Ei, o que está registrado no céu para você vai acontecer, porque as Escrituras, ela tem um autor, e o autor dela é fiel. Segundo, a Bíblia fala que como a Bíblia
ela tem como autor único Deus, ela também tem um único intérprete. E qual é o intérprete da Bíblia? O Espírito Santo. O segundo motivo que Paulo está de Pedro, perdoe, estou com um pau na minha cabeça, Jesus. Que Pedro afirma de ser ele um homem inspirado a morrer por amor a Cristo, assim como os profetas ministraram antes, e foi registrado na Escritura que ele crê. Ele está dizendo, o intérprete de toda a Escritura é o Espírito Santo. Eu acho lindo isso aqui, porque, como eu disse, eu tenho que me ater. Eu visualizando e olhando e estudando, eu disse a você que Pedro estava fazendo afirmação ao Velho Testamento, a Escritura do Pentateuco, dos profetas e dos salmos. A Bíblia Sagrada vai afirmar que no Velho Testamento houve um período em que o filho de Nabucodonosor, o amigo em especial, Belsazar, reúne todos aqueles que eram príncipes do reino da Babilônia. Escute, por favor. A Bíblia diz que ele faz uma festa, e nessa festa ele vai para a sua sala de festa, e no salão de banquete ele coloca uma prateleira de deuses. E olhando a quantidade de pessoas que estavam lá, segundo a Bíblia, foi dada a ordem, pastor Wesley, para que trouxesse mais utensílios. Utensílios que foram trazidos para o banquete de Belsazar. Foi o utensílio que foi tirado do templo do Senhor. Trouxeram as taças, as bandejas, e da festa ornaram dos utensílios de ouro da casa de Deus. Diz a Bíblia que antes deles terminarem a festa, de repente o rei para, cai em seus ombros, bate o seu joelho, o temor no seu semblante se expressa. Diz então que ele olha para a parede diante dele, e de repente vê dedos mexendo em uma parede, e aonde mexiam-se os dedos, letras eram escritas. Escrita está em Daniel capítulo número 5, que ao Belsazar olha, e quando aquela mão some, ele procura magos, adivinhos, astrólogos, sábios, intérpretes. Toda essa corja de pessoas foram apresentadas à sala do banquete, e um olhava, outro olhava e dizia: nunca vi essa letra, nunca vi essa escrita, e não consigo ler e nem interpretar. Estou falando que a Sagrada Escritura, ela tem um único intérprete, que é o Espírito Santo. Isso aqui para você dar glória. Escrito está que a rainha, vendo Belsazar com medo, olha e diz: calma, não tenha medo e nem se espante. Há um homem no meio do teu reino. Este homem é conhecido como sábio, é conhecido como interpretador de sonho. O nome dele é Daniel. Chama Daniel, apresenta diante do rei, e a primeira coisa que o rei pergunta: és tu, Daniel, o mesmo que o meu pai trouxe do cativeiro? Por quê? Porque eu ouvi dizer de você que você tem na sua vida o Espírito dos deuses, o Espírito de inteligência, o Espírito de sabedoria. Deixa eu abrir um parênteses, estamos em festa, e festa dos varões. Se o Espírito de Deus perguntar a você que tem 5, 10 anos, 15 anos de crente: és tu mesmo? Ainda haverá a mesma coisa? Que coisa? Aquilo que você recebeu no novo convertido, o glória que você dava ainda dá do mesmo jeito, a língua que você falava ainda fala da mesma forma, a profecia que você profetizava ainda profetiza, a pregação que você pregava ainda prega. És tu ainda o mesmo? Porque é comum que na fé, nós temos até mesmo a interpretação do novo convertido e o velho crente. Daniel me ensina que a inspiração dele não estava na idade.
Vou repetir. Daniel me ensina que a inspiração dele não estava na idade. Ele era velho, mas cheio do Espírito. Não foi convidado entre a primeira cova, primeiro povo, que eram os astrólogos. Não foi convidado, mas ele mesmo assim era cheio do Espírito. Deixa eu entregar um recado de Deus para alguém, que eu estou ministrando desse jeito que Deus me deu. Ei, fica tranquilo. Você talvez não vai ter microfone para pregar. Você talvez não vai ser aquele que vai ser chamado para fazer parte da equipe. Talvez você não terá que cantar ou solar um hino. Talvez você não será convidado ou convidada para ministrar alguma coisa, e nem tampouco você tem coragem de dar aqui um testemunho. Mas fica tranquilo, sabe por quê? Porque se você ainda estiver cheio do Espírito Santo, não importa se você está aqui ou se você está lá, se te chamam ou não te chamam, o importante é que o que você tem, ninguém tira. Pode fazer reunião, pode colocar alguém no teu lugar, mas Deus jamais tirará o que Ele te deu. O Espírito Santo, Ele é o teu companheiro fiel. Está começando a esquentar, fica tranquilo. Vai a sé. Eu sou minácia. Pastor não gosta de mim, isso vai tirar a tua inspiração? Pastor não me convida para cantar, isso vai tirar a tua inspiração? Pastor não me convida para fazer parte da diretoria, vai tirar a tua inspiração? Você dá glória por causa de posição, ou você dá glória porque é cheio do Espírito? Você canta é porque você quer solar, ou você canta porque você faz parte dos adoradores? Nava sergo mandonai. Devasso minias sergue. Aí a Bíblia diz que então ele vai perguntar: tu és o mesmo? Vai, dá uma cutucada santa no crente, vai, tu é o mesmo? É. Aí ele olha para o rei, fica calado, e o rei diz: olha, ninguém pôde interpretar, ninguém conseguiu, mas tem uma escrita na parede da minha sala do banquete. Se tu puderes, então leia a escrita e me dê a interpretação. Tu pode fazer isso, Daniel? Daniel olhou e, segundo a história, já tinha se passado quase 30 anos. Daniel olha e diz: fica tranquilo, o mesmo Espírito que me revelou há 30 anos atrás o sonho do teu pai e deu interpretação, é o mesmo que está em comunhão comigo até agora. Olhou para o rei e diz: ei, rei, eu lerei e darei ao rei a sua interpretação. Daniel capítulo 5, versículo de número 23, 21 a seguir, vai dizer que a leitura, quando ele chega na sala, ele olha e o Espírito Santo abre a mente dele, os olhos espirituais, aonde todos viam uma letra, uma escrita ilegível. O Espírito Santo dá interpretação e ele diz: a escrita esta, mené, mené, tekel, eparsim. E a interpretação também, aleluia, é essa: contou Deus o teu reino e foi tirado e acabou-se o teu reinado. Mené, mené, tekel, pressado foste na balança e foste encontrado em falta diante de Deus. Parsi, foste dividido hoje o teu reino e será dado aos medos e aos persas. Pastor, o senhor está tentando dizer? A Bíblia diz que quando Daniel termina de falar a revelação, ele sai e na mesma noite invadiram Babilônia e Belsazar morreu. Ei, quem é cheio do Espírito Santo, não há segredo no céu e nem segredo na terra. Vou repetir, meu Deus: quem é cheio do Espírito Santo, o céu se abre para mostrar o que o homem não entende. É por isso que a igreja, ela não é conhecida pela realidade da terra, a igreja é conhecida pelos mistérios celestiais. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Você vê essa língua estranha aqui, você não encontra em outro lugar. Você vê milagres acontecendo aqui, você muitas das vezes não encontra
outro lugar. Você vê testemunho falando aqui que você não encontra outro lugar. Colossenses 3,16, Paulo vai dizer: ei, quando a igreja se reúne, um tem hinos, outro tem cântico, outro tem salmos, hinos, cânticos e salmo. Alguém pode olhar e dizer: ei, eu posso escrever uma letra. Outro pode dizer: eu posso me inspirar em uma poesia. Outro pode dizer: eu tenho voz bonita para cantar. Mas vazio de Deus é apenas o ajuntamento. Paulo diz: não, a igreja não. A igreja cheia do Espírito Santo, ela tem salmos, ela tem hinos e ela tem cânticos, mas é espirituais. Pedro está dizendo: a minha inspiração é que eu tenho o Espírito Santo. Ele me diz aquilo que eu não entendo, Ele fala para mim aquilo que eu não consigo entender, Ele interpreta para mim aquilo que parece ser mistério. Ei, eu estou dizendo que essa noite, deixa o Espírito Santo ser o teu intérprete, chama Ele para sentar contigo. Aquilo que você não sabe, Ele vai te ensinar. Aquilo que você não vê saída, Ele vai te mostrar. O chão que você não vê, Ele vai te revelar. Ei, a Bíblia Sagrada diz, o salmista vai afirmar que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra é lâmpada para os pés, mas quem é que é a lâmpada? É o Espírito Santo. O Espírito Santo e a palavra, ele te revelará caminho, propósito e querer de Deus para a tua vida. Vamos lá, Jesus. Meu Deus, rapidão. A Bíblia Sagrada diz que no Novo Testamento, homens sem o Espírito Santo leram, entenderam, mas não interpretaram. A Bíblia diz em Mateus capítulo 22, versículo 29, que Jesus está dentro da igreja. Olha para mim, dentro da igreja. E Jesus agora vai falar com escribas, fariseus, os intérpretes e moralistas que nós já ensinamos aqui na escola bíblica dominical. Se tu não veio, perdeu. Mas olha para mim, Jesus vai dizer para eles: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Agora olha para mim, homens letrados, estudiosos, que viviam para isto, leram, mas não conseguiram interpretar, não da forma da essência. Aí a Bíblia Sagrada vai afirmar, em Atos, capítulo número 7, um camarada que chegou numa reunião de obreiros, pastor Wesley, e diz a Bíblia que ele recebeu uma oração dos pastores, e diz: a partir de agora, tu és um diácono. Mas ele era cheio do Espírito Santo, Estevão, e diz a Bíblia que Estevão, agora cheio do Espírito Santo, começa a sair, e ele aonde a Bíblia diz que ele foi constituído como diácono, estou falando de homens inspirados, para levar a cesta básica a viúvas e órfãos. Só que ele pegava, pastora Dani, a cesta básica, chegava na casa da viúva e do órfão, e quando entregava lá, tinha alguém lá e dizia: vocês conhecem Jesus? Não. E começava a pregar. Ele levava, querido, uma ajuda, um remédio para alguém, e começava a pregar. Mas a Bíblia diz que ele é levado, escute, ele é levado no sinédrio, e quando ele é levado no sinédrio, cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele começa a pregar para os doutores da lei, e quando ele começa a pregar para os doutores da lei, ele começa a falar de Abraão, aleluia, até Jesus, e um olhava para o outro, olhava para um e dizia, olhando para ele, fixando os olhos nele, via o seu rosto brilhar como um rosto de um anjo. Pastor, o que o senhor está tentando dizer? Que homem cheio do Espírito Santo, a Bíblia Sagrada diz que ao abrir da sua boca, o que está cheio o coração, assim falará a sua boca. Não entendi? Aproveita e fala para o Espírito Santo: encha-me da tua palavra e eu falarei a tua mensagem. Aleluia! A igreja, homens da igreja, precisa ser cheio do Espírito Santo para serem inspirados a profetizar pelo Espírito. Escrito está
que Estevão era um homem que estava cheio. Vocês se lembram de Pedro? Antes do Pentecoste, ele temia a voz de uma mulher e a acusação de um soldado. Depois do Pentecoste, cheio do Espírito Santo, ele levanta, e o Espírito que estava nele começou a falar da Escritura acerca de Joel. Eu estou tentando dizer para alguém que quando Pedro está afirmando o versículo 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Terceiro e último, o seu único tema ou principal assunto de toda a Escritura, que era a inspiração de Pedro acerca da fé cristã, é que a Escritura fala de Jesus. Eu acho lindo. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada afirma em Mateus 5:39, Jesus vai dizer: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus está dizendo: ei, você quer me conhecer? Você quer saber quem eu sou? Você quer entender a dimensão do quanto eu te amo? Você quer entender quantas promessas eu tenho para a tua vida? Você quer saber o que o céu se reserva para tu? Você quer entender tudo aquilo que está reservado na eternidade? Então leia a Bíblia, examine a Bíblia, come a Bíblia, ame a Bíblia, e leia, estude a Bíblia. Ele disse, a voz de Deus disse para Josué: Josué, não aparte da tua boca o livro desta lei, medita nela de dia e de noite, para que faça cumprir na tua vida. Enquanto você se guerreia, a minha palavra vai te dar vitória. Enquanto você administra, a minha palavra te dará sabedoria. Enquanto você trabalha, a minha palavra te prosperará. Quando você me buscar, a minha palavra será o teu escudo. Mas não abra mão, porque fazendo assim prosperará o teu caminho por onde quer que andares. Aleluia! Deixa eu trazer uma palavra profética essa noite. Ei, tudo que os céus têm reservado para você, levanta a mão para receber. Tudo que os céus têm reservado para você está revelado pela palavra. Não importa o que você passa, não importa a tua história, não importa o teu hoje, mas se você crê na Escritura, esta palavra é capaz de mudar a história. Essa palavra é capaz de mudar a situação. Esta palavra é capaz de trazer a existência na tua vida o que você nunca viu e o que você nunca viveu. Ei, a Bíblia diz que o assunto principal é Cristo. E o Cristo que se revela é o Cristo de Hebreus capítulo 1 e o versículo 1. Havendo Deus falado antigamente aos pais, muitas vezes. Quantas vezes? Quantas vezes? E aí a Bíblia diz que ele falou aos pais antigamente pelos profetas. Pelos profetas. Que significa? Olha para mim. Deus pega homens comuns para falar de coisas em comum. Deus pega homens insignificantes para falar coisas imortalizadas. Deus pega homens sem direito nenhum para falar como juiz a reis.
Deus pega homens sem nenhuma posição para levantar e para derrubar. Que é isso, pastor? A Bíblia diz que o Senhor fala para Jeremias: eu te coloco como profeta, mas não é profeta sobre cidade, não é profeta sobre autoridades humanas apenas, não é profeta sobre povo, mas eu te coloco como profeta às nações, e o que eu falar através da tua boca, isso é autoridade de Deus. O que eu falar através da tua boca será capaz para levantar reis e para derrubar reis. Não deixa eu terminar. Eu estou dizendo que a inspiração do Espírito, ele tem poder para, através da tua boca, mudar história e mudar nação, mudar reis e reinados. Deus é poderoso para usar a tua vida para mudar a história de alguém. Deus falou por profetas. Significa dizer que Deus nunca deixa de? Significa dizer que Deus nunca deixa de? Se Deus nunca deixa de falar, eu lhe faço uma pergunta: o que você está ouvindo? Estou concluindo aqui. O tema é inspirados, homens inspirados por Deus. Aleluia. E nos últimos dias Deus tem falado para muitos aqui. Nos últimos dias o Espírito Santo tem bradado aqui. Se você ainda anda com a cabeça baixa, é porque tu não tens dado o crédito ao que o Deus tem falado. Se você não festeja em todos os dias de culto, porque você não tem dado ouvido à voz do Senhor. Este evento trouxe para essa noite um tema de reflexão. Pedro está dizendo: eu me inspiro no que Jesus é, no que Ele disse e no que está escrito sobre Ele. Por causa disto, eu estou pronto para glorificar a Ele até o último dia da minha vida e até a minha morte. E essa noite eu quero te convidar a estar em pé. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que esta palavra é a palavra, aleluia, que sela todas as coisas sobre as nossas vidas. E sobre esta palavra, olha para mim, a Bíblia diz que o diabo não te toca. Sobre essa palavra, a Bíblia diz que o céu é a morada dos santos. Sobre essa palavra, a Bíblia diz que nós fomos perdoados. Sobre esta palavra, a Bíblia diz que se formos fiel até a morte, receberemos a coroa da vida. Sobre essa palavra, a Bíblia diz que se com Ele sofremos, com Ele reinaremos. Sobre essa palavra, a Bíblia diz que eu e você não estamos só. Sobre essa palavra, a Bíblia diz que eu e você estamos conectados com os céus. Pastor, o que Pedro está dizendo para mim essa noite é que você precisa crer, mas antes de dizer, porque aqueles que estavam dizendo que eram fiéis, não estavam vivendo como fiéis. Os próximos capítulos vai falar sobre isto. Era muito fácil tirar a fé, o alicerce daqueles irmãos de Roma. E Pedro está dizendo: ninguém negocia a minha salvação em Jesus. Ei, já passei. Há um hino na harpa cristã 322 que ele vai falar assim, só a primeira estrofe: são as santas escrituras que nos contam de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas a luz. Ei, este é o evangelho que abre as trevas e te resgata para a luz. E essa noite eu estou dizendo que Jesus, Ele é a luz, Ele é a revelação, e Ele é a tua salvação.
E por causa disso, a Escritura diz que se você crer nele e se inspirar no que ele pode fazer na tua vida, então hoje você pode abrir mão de tudo, e essa Escritura será tão poderosa que vai dizer: nunca vi outro conto de amor que transforma o homem velho em uma nova criação.